Quero cumprimentar a todos os amados irmãos, irmãs, jovens, crianças, adolescentes, visitantes, com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos alegres porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou. Como disse o profeta Samuel Beneza, até aqui o Senhor nos sustentou. Por quê? Porque ontem passou e o amanhã pertence a Deus. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa experiência na obra do Senhor. A gente sabe que em datas comemorativas a igreja tem bastante homenagens. E pensando nisso, eu preparei uma mensagem breve, bastante curta mesmo. Na verdade, não é uma mensagem, é um estudo da palavra de Deus. Temos um estudo, eu não chamo de pregação, mas um estudo que eu vou trazer hoje para a igreja. E como é uma data comemorativa, eu não poderia deixar de também falar sobre isso, à luz, claro, da palavra de Deus, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, antes de mais nada, os meus parabéns a todas as mulheres, irmãs em Cristo Jesus, e aquelas que ainda não aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, mas também que Deus abençoe grandemente todas as mulheres, para as quais foram feitas aqui muitas homenagens, mas que agora a homenagem maior é a bênção de Deus na sua vida. Tome posse disso em nome de Jesus. O seu presbítero Luiz conseguirá ler e separar poucos versículos. Eu não vou citar muitos versículos para não me prolongar muito aqui. A Bíblia está repleta de exemplos de mulheres que foram tementes a Deus e que foram abençoadas por Deus e que foram usadas principalmente por Deus. Eu poderia citar 30, 40, 50, mas o tempo não nos permite. Eu citei aqui apenas 7 irmãs, 7 mulheres que foram usadas por Deus. Por gentileza, então, o presbítero Luiz separa ali para nós Atos 2:1, não precisa soltar já, mas só o momento que estiver ali, então aviso. Atos 2:1, 1 Coríntios 3:4-7, Atos 2:1, 1 Coríntios 3:4-7 e Hebreus 11:31. Não poderia deixar de ser a primeira, Sara. O próprio nome hebraico quer dizer princesa. Sara foi esposa de Abraão. Na sua velhice, ela decidiu viajar com o marido, seguindo a direção de Deus. Ela apoiou Abraão e mostrou a hospitalidade para outros viajantes. E Deus abençoou Sara com um filho. E sabe quantos anos ela tinha? Quem quer chutar aí? 90 anos. Então a primeira mulher que eu cito aqui nessa noite, Sara, abençoada aos 90 anos de idade. Aqui provando, claro, o poder de Deus, o Deus do impossível. A Bíblia diz que Deus é Deus do impossível. Quer dizer que o possível, aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Ainda que tem muitas vezes nós sabemos que elas não permitem nem que os membros procurem muito médico. Não, ao contrário. A Bíblia diz que aquela mulher de fruto de sangue, ela fez de tudo para procurar os melhores médicos. Vendeu o que tinha e colocou na medicina. Não adiantou nada. Ou seja, ela fez o que era possível. E o impossível chegou, não teve jeito. Ela foi e tocou em Jesus. O segundo exemplo de mulher, Débora. Débora, em hebraico, quer dizer abelha. Débora foi profetisa e juíza de Israel. Motivou os israelitas a lutar contra os povos, os opressores. Por isso que o significado de Débora é abelha. Porque diz aqui que ela acompanhou, ou seja, a abelha ela vai atrás do pólen, ela vai buscar,
Ela vai fazer, ela vai colocar, ou seja, a sua fé em ação. Por isso que Débora, ela acompanhou o exército na batalha que se tornou uma grande vitória. Por quê? Porque Débora ouvia a voz de quem? Do capitão, do tenente também. Porque nós devemos ser obedientes às nossas autoridades. Isso serve biblicamente e fora da Bíblia também. Tudo que está acima de nós é nossa autoridade. Eu tenho a minha autoridade ali acima de mim, o secretário, que é meu chefe, o prefeito, que é o prefeito da cidade, eu sou subordinado a ele. Ainda que não tenha votado nele, mas como cristão, eu oro por ele. Nós temos o presidente da república. Ainda que você não votou nele, mas o dever do cristão é orar pelas autoridades, independente se votou ou não. É o dever do cristão. Débora ouvia a voz de Deus e anunciava a mensagem com coragem. Terceira mulher, Ruth, que significa companheira em hebraico. Ruth, ela foi moabita. E você que conhece a palavra de Deus sabe que moabita foi o filho que Ló teve com a filha mais velha. Eu não vou entrar aqui em detalhes históricos, senão o nosso tempo não nos permite. Porque elas deram de vida lá o vinho, né? Se você conhece a história, sabe. E a mais velha deitou com seu pai, Ló, depois a mais nova. Então, moabita é descendente de Moabe, filho que Ló teve com sua filha mais velha. Por isso que os moabitas, você que conhece a história da Bíblia, sabe que são uma raça, assim, vamos dizer, amaldiçoada. Por quê? Porque foi através do incesto que foi criado, que foi gerado. Ainda que muitos falam, no Antigo Testamento era permitido isso. Não, não era permitido, não. Deus nos dá o livre-arbítrio, ou seja, nós escolhermos aquilo que nós queremos fazer. Deus não vai colocar um anjo e dizer, não, isso está fazendo é errado. Não, Deus dá o livre-arbítrio. Você pode decidir qualquer coisa. Você pode decidir não vir na igreja, pode decidir vir na igreja, pode decidir ir para a bagunça. Deus não vai colocar um guarda, não, isso aqui é um crente, não vai entrar aqui hoje, isso aqui não é lugar. Não, Deus não faz isso, porque você tem um livre-arbítrio. Então Deus nunca concordou com o incesto. Ainda que muitos preguem naquele tempo, era normal para gerar descendência, para prolongar a descendência, é normal os parentes, né, manterem relação íntima. Mas Deus jamais concordou com isso. Por isso que os moabitas é uma raça amaldiçoada, que até hoje estão lá na Palestina brigando, e vai ser o resto da vida assim. É tudo uma descendência da geração de Moab, os moabitas. Depois também tem os amonitas, né, que Ló teve com a filha mais nova. Também moabitas e amonitas são duas raças na Bíblia, que se você for ler as histórias ali, são raças super amaldiçoadas. Por quê? Porque foi criado não com o consentimento de Deus. Não, jamais. Mas Ruth, apesar de ser uma descendente, olha como Deus usa as pessoas, igreja. Foi moabita, viúva de um israelita, ou seja, era casada com um israelita, ou seja, um judeu, vamos dizer em outras palavras, com um homem de Deus. Ruth mostrou que era uma mulher de Deus ao cuidar de sua, e aqui tem o probleminha. A maioria tem problema com sogras. Graças a Deus, você que está aqui, eu creio que não tem, e o cristão não deve ter mesmo. Eu nunca tive com minha sogra. Graças a Deus por isso, apesar que era uma pessoa difícil, era difícil, mas eu fazia o papel do cristão, me calava muitas vezes para não entrar em discussão. E aqui é uma história interessante. Ela cuidou de sua sogra com todo carinho. E ela ficou reconhecida por ser trabalhadora e digna de confiança. E aí vem a recompensa. Deus recompensou a fidelidade de Ruth com a felicidade de uma nova família. As recompensas vêm. Esther. Esther significa, em hebraico, estrela. Esther foi escolhida para ser a esposa, não é pouca coisa não, esposa do rei da Pérsia. E quem é a mulher do rei? O que é? Rainha. Por ser bonita e inteligente. Esther também era corajosa e temente a Deus. Quando os inimigos tentaram destruir seu povo,
Esther usou diplomacia e sabedoria para convencer o rei a defender quem? Os israelitas, salvando-os do extermínio. Essa mulher que vem a seguir aqui dispensa muitos comentários. Maria, a maior de todas as mulheres que a Bíblia nos cita. A origem da palavra Maria, na verdade, é incerta. Miriam é um caso também que diz que vem de Miriam a palavra Maria. Significa soberana, significa senhora. Maria aceitou o desafio de ser a mãe de Jesus e foi abençoada por Deus por sua fé. Maria não se esqueceu das promessas de Deus sobre Jesus. E depois que ele ressuscitou, ela se juntou aos seus discípulos. Que dia que foi isso? No dia de Pentecostes. E aqui cabe também uma explicação. Isso já é uma tradição nas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, dizer que Pentecoste é sinal de poder, e não é. Na verdade, Pentecostes não tem nada a ver com o poder de Deus. Pentecostes é uma festa que Deus realizava 50 dias após a colheita, para celebrar a boa colheita. Coincidiu naquele dia os discípulos estarem reunidos no cenáculo. Mas não quer dizer a palavra Pentecostes em si, não quer dizer que seja poder de Deus. Ao contrário, significa, em grego, significa 50º dia. Por isso Pente, 50. Pentecostes, 50º dia depois. Na verdade, já houve lá no Antigo Testamento, já houve, já havia essa festa do Pentecostes. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas no Antigo Testamento já havia uma das festas principais dos israelitas. Atos 2:1. Vamos ver o que nos diz lá em Atos capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz ali. Cumprindo-se, ali no início do versículo já está explicando. Cumprindo-se o quê? Porque já era uma tradição. Já no início do versículo, nós matamos a charada. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, aquela data comemorativa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, no cenáculo. E ali no final tem uma mensagem, mas eu não estou pregando aqui, isso aqui é um estudo hoje. Mas ali no final, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é isso? União. E a união faz o quê? Açúcar, álcool também. A união faz a igreja crescer. Ó, quão bom e quão suave é que quem vive em união? Que os irmãos, a Bíblia diz. A Bíblia não diz, ó, quão bom e quão suave é que as pessoas lá de fora. Não. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é união, não é união. Não é aquele abraço de tamanduá. Ele abraça para frente e crava as unhas nas costas. Você que é do interior sabe, né? Que a arma do tamanduá são as unhas. Então ele abraça a vítima e mata, sufocada, cravando as unhas nas costas. Tem muito crente que tamanduá assim. Graças a Deus por você que está sentado agora, que você não é assim. Diga amém? É só lá no Nordeste, Centro-Oeste, no Sul não existe esse tipo de pessoa. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por quê? Eu insisto em meditar nisso ali. Eu fujo aqui um pouco de estudo, mas é uma mania que o pregador tem. Por quê? Porque era uma festa, mas eles não estavam na festa. Você que entendeu o início aqui, sabe que era uma festa diferente, mas estava numa festa espiritual. Estavam separados daquela festa. Uma festa dentro de outra, mas a festa que os discípulos estavam era a festa espiritual, feita na comemoração do Pentecostes, mas era uma festa espiritual. Então Pentecostes não tem nada a ver com o poder de Deus. Foi feita no dia, sim, que era comemorado, 50º dia da colheita dos israelitas. Isso foi feito lá depois da saída do Egito, né, do Êxodo. Parece que foi feito também, que começou o primeiro Pentecostes, assim, lá na saída do Egito, no Êxodo, depois da saída do Egito. Priscila em latim
quer dizer Antígono. Priscila, junto com seu marido Áquila, ensinou a verdade sobre Jesus para um jovem pregador chamado Apolo. E esse Apolo, depois, você que conhece um pouco da história, sabe que deu um certo problema, porque eles estavam se dividindo entre Paulo e Apolo. 1 Coríntios 3, 4 e 7. Ou 3, 4 a 7. Porque dizendo um, olha a divisão, ó. Começa ali, ó, a divisão entre eles, entre os próprios cristãos, ó. Porque um dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Isso aqui, em resumo, quer dizer que jamais nós devemos idolatrar um homem ou uma mulher de Deus, ainda que sejam usados por Deus. Jamais. É por isso que muitas igrejas, elas não deixam muito tempo um pastor na igreja. É 3, 4 anos. Justamente para isso. Para o povo não se apegar no homem, não se apegar no ser humano. Então deixa um pouco tempo a quadrangular, sei que tem esse costume, a Assembleia de Deus tem, a maioria das igrejas, Universal, tem esse costume. 3 anos, no máximo 4 anos, deixa o pastor naquela igreja e depois manda para outro lugar. Para não deixar acontecer o que quase aconteceu com Apolo, dividindo ali os irmãos que também congregavam com Paulo. Priscila era amiga do apóstolo Paulo, só que ela convivia um pouco com Apolo e acolheu-o em sua casa. Ela e Áquila, em latim, Áquila quer dizer Áquila, eram colaboradores de Paulo na plantação de igrejas e na pregação do Evangelho. E a última mulher aqui, eu escolhi aqui pelo seguinte: é uma pessoa que até os dias de hoje é uma pessoa que é tomada por imagem, esta mulher, nos dias de hoje, para a crítica de nós, muitas vezes, cristãos, chamada Raabe. Hebreus 11, 31. Raabe foi uma mulher corajosa. Raabe, apesar de ser uma meretriz, olha só, igreja, meretriz, prostituta. Veja como Deus usa quem Ele quer. Eu não vou entrar aqui na história, você conhece, sabe o que ela fez. Ela chegou a mentir, olha a coragem dela, chegou a mentir para o rei de Jericó. E naquela época, os irmãos sabem o que é um reinado, o que é uma monarquia. É tipo uma ditadura disfarçada, é o rei que manda e ninguém mais. Fez alguma coisa errada, pena de morte. E ela teve a coragem de mentir para o rei, para salvar o quê? A sua família. Por isso ela acolheu aqueles espias, escondeu os espiões. Estava arriscando a vida dela, a vida da família. Ela ouviu falar, ela foi crente, ela era prostituta, ela era marginalizada pela sociedade, como não é diferente hoje. Mas ela creu, a Bíblia diz que ela ouviu falar só, veja o que é fé. Ela ouviu falar do que Deus tinha feito ao povo de Israel. Ela só ouviu falar. E ela creu. Por isso que ela escondeu aqueles homens de Deus, porque sabia a quem aqueles homens de Deus veneravam, idolatravam, serviam a Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz ali, ó. E aqui, aqueles que estudam, você que é estudioso da palavra, você que gosta de estudar a palavra, você diz, mas então ela fez ali alguma coisa pela fé, ela não demonstrou ali, ela não fez obra nenhuma. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Onde que diz que ela não fez obras? Está no versículo ali, ó. Pela fé, a Raabe, a meretriz, a prostituta, ou seja, tudo aquilo que tem de negativo, mas vírgula, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz quem? Os espias, os espiões.
Apesar de ser tudo isso que nós falamos aqui, mas ela não deixou os espias serem mortos. Ela acolheu, escondeu. Era meretriz, uma prostituta, marginalizada, como é até às vezes hoje, como estava essa semana. O crente, o cristão tem que ser diferente. O cristão, eu estava nessa semana vendo cristãos, crentes, falando nesse episódio que houve ali, claro, ninguém concorda com aquilo, daquele rapaz ter matado o cachorro, e tem crentes desejando a morte para aquele rapaz, crentes desejando que deveria fazer o mesmo com ele. Não, não. Ali está o ser humano mal, sim, é mal, não devia ter feito aquilo, mas está um ser humano que precisa, quem sabe, ter tratamento psiquiátrico, mas o nosso dever é orar por todos, a Bíblia diz, todos. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar até para os nossos inimigos, quanto mais então o quê? E eu ouvi isso de pessoa crente que vem na igreja. Isso me deixou triste. Eu não quis ali colocar lenha na fogueira, fiquei quieto, mas meditei na palavra de Deus. E Raabe foi assim. Ela ouviu falar de Deus. Deus fez tanta coisa para os israelitas. Deus fez tanto, mas eu ouvi falar que Jesus fez isso. Eu ouvi falar. Então eu vou acolher esses homens, porque são homens de Deus. Amém, igreja? Esse que era o estudo que eu tinha que fazer bem simples, bem rápido. Mas eu tenho aqui um texto que eu gostaria de ler para a igreja. É um texto bastante longo, mas eu escolhi só a parte, talvez a parte mais principal aqui. Um texto que eu fiz há 11 anos. Deixa eu ver que data que eu tenho aqui. Faz anos que eu tenho esse texto. Do dia 8 de março de 2010. De vez em quando vem alguns pensamentos na minha cabeça e eu começo a escrever. Tem uns 10 pensamentos também filosóficos que eu tenho guardado. E esse texto aqui eu escrevi em 2010. Diz assim, ó. A Bíblia está repleta de exemplos que destacam a mulher. Vou relembrar apenas alguns. Posso falar de Marta e Maria, que acolheram Jesus em sua casa, deixando explícita a hospitalidade de um cristão. Daquelas que foram as primeiras a verificar o sepulcro onde foi colocado Jesus após sua crucificação, no dia em que lembraram que Jesus ressuscitaria. E onde estavam os apóstolos? Escondidos, com medo dos soldados romanos. As mesmas que estavam no Calvário junto com Cristo no momento de mais sofrimento. E os apóstolos continuavam escondidos, à exceção de João, que foi o único que estava junto ao pé da cruz com as santas mulheres. Aquelas mulheres que batiam no peito, choravam e lamentavam a condenação de Cristo pela corte romana, conforme Lucas 23, 27, parte B. Por outro lado, a Bíblia não menciona a atitude dos apóstolos neste momento. Ao contrário, nos capítulos anteriores, observamos a traição daquele que era sempre o primeiro a defender Cristo, Pedro. No sepulcro, as mesmas mulheres que acompanharam Jesus no seu martírio, agora levavam aromas no jazigo onde Cristo foi sepultado. Ou seja, nem mesmo após a morte, elas, as mulheres, abandonaram o Mestre. Até mesmo vou falar da mulher flagrada em adultério, onde Cristo demonstrou através do seu gesto de amor que esse sentimento fala mais alto que todas as leis, ou seja, até nas suas falhas. Como todo ser humano, a mulher deve ter sua consideração, pois ninguém é perfeito. Vamos deixar as piadas de mau gosto contra o sexo feminino. Isso para citar alguns exemplos. Poderia falar ainda da rainha Esther, Raabe, uma mulher corajosa, Ana, a esperança na infertilidade, a viúva de Sarepta, que criou seu filho sozinha, uma mulher de negócios, Lídia, a própria Maria, mãe de Jesus, que ao mesmo tempo foi humilde e grandiosa, entre tantos exemplos de mulheres que a Bíblia nos relata,
e suas respectivas histórias exemplares que repercutem até nossos dias. No entanto, por mais que procuremos palavras para expressar quão tamanha força tem a mulher, sem exercer força física, não conseguiríamos. Então, através do reconhecimento do valor devido, nós, homens, vamos mudar a frase. A frase de um grande homem há sempre uma grande mulher, que na minha modesta opinião é uma frase de cunho popular que denuncia a ignorância com relação ao conhecimento mais profundo da mulher, à luz da Bíblia Sagrada. Vamos trocar pela frase: ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. Pois, segundo a Bíblia Sagrada, a mulher foi retirada da costela de Adão, ou seja, do lado. Não foi nem de cima, nem de alguma parte do corpo de baixo de Adão, nem da frente, nem de trás, mas do lado, junto, unido, de igual valor, com o homem caminhando lado a lado. Que Deus abençoe todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. E uma salva de palmas para Jesus, mas também para as mulheres. Amém.